Sejam bem-vindos ao podcast A Casa do Povo. Aqui você vai saber um pouco mais sobre os trabalhos legislativos, o que os vereadores estão fazendo e saber um pouco mais sobre as leis que estão na nossa cidade. Maior, de norte a sul, de leste a oeste, a Casa do Povo Podcast. A Casa do Povo Podcast. Então, aproveitando o ensejo, hoje o nosso convidado é o vereador Pastor Valdemir. Seja bem-vindo, nosso querido vereador. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham. É um prazer poder estar aqui compartilhando desse espaço e falando um pouco da nossa história de vida, da nossa história, do nosso mandato. Começando lá do início da infância, onde nasceu o vereador Valdemir? Olha, eu nasci em São José do Jacuípe, uma cidade do interior da Bahia, ali bem próximo de Jacobina, Capim Grosso, e aos 12 anos de idade, o meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu e um tio meu que morava aqui em Feira de Santana, ele foi para o sepultamento. E ao chegar lá, ver minha mãe sofrendo bastante e com 5 filhos, ele olhou para mim e disse: Joana, deixa eu levar Nen, que era como eles me chamavam na época, deixa eu levar Nen para Feira de Santana para dar uma oportunidade para que ele possa estudar, para que ele possa trabalhar e ele ajudar mais tarde. E minha mãe, com coração partido, minha mãe é muito pegada aos filhos, né? Mas coração partido, enxergou nessa vinda minha para Feira de Santana uma oportunidade para que eu pudesse realmente crescer. E assim ela aceitou a minha vinda para Feira de Santana e eu fiquei alguns meses trabalhando com meu tio ali no Rio de Jacuípe, né? Onde ele tinha um barracão lá na beira do rio, onde ele guardava o seu material de pescaria e ele morava aqui no centro da cidade. Um certo dia ele decidiu, na verdade, a vender aquele barracão onde eu morava, né? Na verdade, ele não me trouxe para sua casa, ele me deixou lá na barraca tomando conta dos materiais. E eu trabalhava como remador. Ele tirava as linhas da água e eu remava para ele poder, na verdade, tirar o seu material de pescaria. Quando um certo dia ele decidiu vender aquele material e eu recebi pela manhã a visita de uma pessoa que chegou lá se apresentando como novo proprietário, que ele vendeu e nem sequer me comunicou, né? E o proprietário pediu que eu desocupasse o imóvel, ou melhor, o barraco, né? Porque ele tinha comprado na mão do meu tio e a partir de agora ele iria tocar o barco para frente, mas não precisava mais do meu serviço. Minha nossa. Né? E eu me senti assim com 13 anos, agora eu já estava com 13 anos de idade. Eu agora fiquei olhando para um lado para outro, uma criança sem saber para onde ir. Mas aí, mesmo como criança, bem amadurecido, eu decidi fazer o meu barraco ali no Rio de Jacuípe. Foi onde eu arranjei algumas madeiras velhas lá, um compensado, e fiz uma barraca debaixo da ponte do Rio Jacuípe e passei a morar ali. E passei a sobreviver prestando o meu serviço de remador para os pescadores na época. E me lembro muito bem que o meu salário era uma corda de peixe por cada dia trabalhado, né? E eu vendia o peixe ali na beira da pista, né? Vendia o peixe e transformava esse dinheiro na compra daquilo para me sustentar no dia a dia. Quando não tinha dinheiro, quando não tinha o que remar, eu mesmo ia pescar no anzol ali, afora no Rio de Jacuípe, para poder me alimentar. E assim eu cresci durante um bom tempo ali na beira do Rio de Jacuípe dessa forma, até um dia que minha mãe decidiu a vir em feira ver como estava o meu estado. Naquela época não tinha telefone fácil, não tinha o WhatsApp, não tinha as redes sociais que nos aproximam tanto hoje, né? Então, quando minha mãe veio me fazer uma visita, que viu o meu estado, ficou desesperada, porque ela pensou que eu estava numa casa, estava estudando, estava trabalhando, juntando um dinheirinho, mas infelizmente eu não estava num momento muito difícil. E minha mãe, então, ao chegar aqui para me ver, ela ficou uns 3 dias aqui em Feira de Santana. Nesse intervalo, ela conheceu aqui uma pessoa que também morava lá no Rio de Jacuípe, que fez uma proposta que me deixasse com ele para tomar conta, e começaram a conversar e acabaram se gostando, né? Em vez de minha mãe me levar para Capim Grosso, onde ela estava morando atualmente, ela veio embora de Malicuia para conviver com esse rapaz aqui em Feira de Santana. Então acabou se aproximando dessa pessoa e a gente veio embora morar na casa que ele morava, que também não era dele. Era um senhor que tinha 3 filhos, minha mãe com 5 filhos, e a gente foi morar numa casa de um quarto só. Nossa! Tudo dava para não dar certo, né? E a gente sofreu bastante. Mais tarde houve conflitos. Minha mãe teve que separar porque ele pediu a minha mãe que mandasse algum dos seus filhos embora. Minha mãe disse que não separava mais dos seus filhos.
e aí houve a separação. E aí foi onde entrou o evangelho na nossa vida, né? Entrou o evangelho. Nesse sofrimento todo a gente começou a ir à igreja. Minha mãe muito religiosa, muito firme na igreja. Eu também me converti nesse período de muitas dificuldades. E a igreja abriu a minha visão. A visão não só espiritual, mas também a visão humana, que eu poderia crescer, que eu poderia ser alguém na vida. E aí comecei a trabalhar. E aí a partir da igreja foi que começou o trabalho social. Toda a dificuldade que eu tive na vida, eu fiz um compromisso com Deus, que Deus mudando a minha sorte, eu também faria por pessoas. E a partir desse encontro com Cristo, eu passei, na verdade, a ter uma visão diferenciada, comecei a ampliar a minha visão, trabalhar, aprendi a profissão de chapista, que é a minha profissão atual, montei uma oficina, coloquei meus irmãos para trabalhar comigo, e aí comecei a desenvolver e a prosperar na vida, e a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho social ajudando pessoas, pouquinho, né, que era o pouco que eu podia na época, mas desse trabalho social que eu fui desenvolvendo, na igreja eu fui crescendo bastante, e foi nesse trabalho de social que eu fazia para as comunidades, foi que eu me aproximei da política, né? Não tinha intenção, não tinha visão política, não sabia o que era política, mas quando algumas pessoas começaram a me convidar, olha, me dê um apoio aqui na eleição, você é uma pessoa muito popular aqui no bairro, eu vou lhe ajudar no seu social, eu comecei a me aproximar dos políticos e comecei a enxergar na política uma porta que me ajudasse a ajudar pessoas, que sempre foi o meu sonho, né? Que sempre foi o meu propósito. Então foi exatamente essa visão que me fez entrar na política. Comecei como assessor aqui na Câmara, né? Eu pegava o salário que me dava de assessor, que eu ganhava de assessor, e investia também no social, porque eu, graças a Deus, já nesse momento eu já tinha uma condição financeira de me sustentar bem, então eu não usava esse dinheiro da Câmara para o meu fim, mas eu usava o dinheiro da assessoria para ajudar pessoas. E o meu social sempre foi muito forte. Até que um dia não deu mais para caminhar com o determinado político que eu caminhava, e aí houve um desentendimento entre a gente, eu segui minha vida sozinho, e foi aí que começou a ideia da gente colocar o nosso nome para ser vereador, né? A gente já tinha uma jornada de alguns anos já como assessor, a experiência, e quando nós colocamos pela primeira vez o nosso nome para disputar umas eleições, graças a Deus deu certo. Nós somos eleitos pelo PV, né? Partido Verde, com 1.989 votos. Foi a nossa primeira eleição e, graças a Deus, a nossa primeira vitória. Como o senhor chegou na política? Olha, eu jamais me imaginei como político na vida. Eu sempre trabalhei na igreja com trabalho social, me envolvi muito forte no trabalho social da igreja, e a partir desse trabalho social, esse contato com o povo, fui despertando a visibilidade de alguns políticos que se aproximaram de mim, solicitando um apoio, solicitando estar perto deles, e aí comecei a desenvolver uma parceria com alguns políticos no período, e a partir desse trabalho desenvolvido no social que eu me aproximei, eu passei a enxergar que a política poderia me ajudar a poder ajudar um pouco mais as pessoas que participavam através do meu social. E foi assim que eu me aproximei da política, exatamente buscando um espaço para poder ajudar mais pessoas. Vereador, a gente sabe que o caminho, ele é um pouco distante, mesmo estando próximo. Ser assessor é uma coisa, e disputar um mandato eletivo e lograr êxito é outra coisa. E como é que foi, né? Já no primeiro momento em que você decidiu seguir a carreira solo, politicamente falando, e chegar ao objetivo que foi conquistar o mandato? Olha, você fez uma colocação muito perfeita, né? É totalmente diferente essa posição de assessorar, né? Até porque a gente percebe que muitos assessores vêm tentando já há muitos anos. Eu digo, na verdade, que duas coisas fez dar certo. A primeira, Deus queria, Deus colocou a mão. Quando Deus quer, as coisas funcionam. Eu sempre digo isso, né? O segundo é um trabalho bem pavimentado. Eu sempre trabalhei com muita força no social e em tudo aquilo que eu fazia. E esse trabalho bem pavimentado,
bem consolidado com a população, transmitiu uma credibilidade do nosso trabalho e a confiabilidade da população. Que a população, quando acredita realmente no trabalho, ela apoia, ela realmente dá resposta. Eu acho que o que me fez realmente ter êxito no nosso primeiro momento foi exatamente a dedicação que a gente fazia e, claro, o querer de Deus está acima de tudo, e isso nos fez realmente chegar pela primeira vez como candidato, que é se você é político, vocês são políticos, sabe que é muito difícil você sair candidato pela primeira vez. Sim, né? E ganhar, né? E ganhar pela primeira vez. Então, assim, eu disputei em um partido muito difícil, tinha pessoas consolidadas, tinha pessoas com uma votação já bem elevada, já durante alguns mandatos, e graças a Deus, nessa minha primeira disputa, deu certo. Eu gosto muito de uma frase que fala, né, que com esforço vem um sucesso, né? Então, sua trajetória de vida, né, nos mostra que foi uma trajetória de esforço com a religião junto, né? E ele retribuiu aquilo, né, que você tanto se esforçou. E observando isso, né, como a religião, ela hoje também influencia no seu mandato? Olha, a minha vida religiosa, para mim, é tudo, né? Eu sou apaixonado pelo que faço na vida pública, sou apaixonado pelo mandato, exatamente porque o mandato, a política, me facilita, me dá condições de poder ajudar pessoas. Se eu fosse hoje a pessoa mais rica de Feira de Santana, se eu fosse o homem mais rico de Feira de Santana, eu não teria condição de ajudar pessoas como eu ajudo com o mandato. Porque o mandato abre portas. Sim. O mandato abre portas que um homem com dinheiro não poderia abrir. O mandato faz coisas que uma pessoa com dinheiro não poderia fazer, porque não seria suficiente para fazer. Então o mandato abre portas. Então o que me faz ser apaixonado e dedicado ao meu mandato é essa possibilidade que eu tenho de ajudar pessoas. Porém, se eu tivesse hoje que abrir mão da vida pública e da minha vida religiosa, eu abriria mão da vida pública, a minha vida na igreja, a minha vida com Cristo, sabe? O meu ministério está em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, está em primeiro lugar. Então, eu acredito muito no meu trabalho, eu sei muito onde Deus quer me conduzir, quer me levar, então eu sou muito apegado àquilo que Deus me chamou para fazer. Porém, na questão política, o ministério também ajuda muito, porque eu lido com gente, Sim. né? A gente lidar com famílias. O nosso ministério é conhecido como o Ministério da Família. Então, automaticamente, a gente cuida de pessoas, cuida de gente. Então, isso acaba somando também para o nosso lado político, que a política é você lidar com pessoas. E quando eu, na minha posição de pastor, eu cuido de pessoas, quando eu vou precisar no lado político, eu também estou ao lado de pessoas. Então, isso Sim. é uma coisa ali juntinho. Você consegue unir, né, a sua religião com o trabalho e fazer com que elas também sintam a paz, né, que elas tanto procuram. Eu acho isso muito importante, né? Com dentro certeza. do seu mandato. Vereador, historicamente, ninguém consegue dobrar a votação. Você se elegeu com pouco menos de 2.000 votos na primeira e ultrapassou, né, a casa dos 4.000 votos na reeleição. Há uma máxima na política de que o primeiro mandato as pessoas votam na confiança, vê se vai representar bem. Quando se reelege é porque o mandato consolidou e você correspondeu aos seus eleitores. Além de corresponder, você dobrou a sua votação. Atribui aqui esse sucesso. Olha, a força do trabalho. Eu costumo dizer que nada resiste à força do trabalho. Nós nos dedicamos muito. Tá aí os nossos ouvintes, os ouvintes aqui do podcast, pode nos acompanhar pela nossa rede social e dar uma puxada para o nosso mandato 2020-2024. Vai ver que nós somos incansáveis. Trabalhamos muito, todos os dias. Nós somos eleitos naquele período, em novembro, né, que foi mudada a eleição, devido àquele momento difícil da pandemia. A eleição foi mudada, a gente foi eleito em novembro. Logo em seguida das eleições, antes mesmo de tomar posse, a gente já estava na rua agindo como se já tivesse tomado posse. E passamos os 4 anos trabalhando muito forte. E claro, também amadurecemos. Quando chegamos na Câmara, nós não tivemos aquela postura de já estou aqui dentro, deixa eu me acomodar. Eu fui buscar informação, o que fazia e como fazia os grandes políticos, estudar a vida de grandes políticos.
E o que é que os grandes políticos fazem? Ampliar o seu campo de trabalho, ampliar as suas lideranças, conversar muito, dialogar bastante. E ao mesmo tempo que eu trabalhava pela população, eu ampliava o meu campo de trabalho, ampliava o meu contato de lideranças, e isso veio realmente a funcionar. Quando nós vamos disputar a reeleição, a gente saiu de 1.989 votos para 4.810 votos. Então, eu acho que a força do trabalho, juntamente com a expertise de agariar novas lideranças. Outro detalhe, vereador Valdemir, a gente sabe que a política, principalmente na Bahia, no Nordeste de modo em geral, a gente acompanha neto de fulano, filho de Beltrano, ou vem, né, de uma estrutura, de empresário, né? Você não é de família tradicional, não nasceu em feira, faz um relato que até nos emociona. Dizer que morou em um barracão, chega a ser vereador. Eu tenho dito sempre de que o vereador ele é o político mais importante, porque na hora em que dentro do município acontece alguma coisa, você faz o elo do povo ao prefeito. Por exemplo, a hora dessa o cidadão está trabalhando, ele não pode ir na prefeitura, porque a hora que o prefeito está trabalhando. Como é que funciona isso? É na sexta, no sábado, no domingo, que você sai para ouvir o reclamo da comunidade e no seu despacho com o prefeito leva os reclamos da população. E hoje você é uma pessoa realizada devido ao seu histórico familiar, de onde você veio e aonde você chegou, segundo mandato. Como se comporta o vereador Valdemir hoje, estruturalmente, olhando o seu passado e a situação que você se encontra hoje? Olha, Juarez, na verdade, eu digo até que é um mito, né? Algumas pessoas falam assim, não, isso é uma realidade. Não, isso é mito. Só ganha eleição quem tem muito dinheiro e quem tem padrinho forte. Aí eu digo, isso é mito. Porque eu posso falar isso, né? Porque eu não contei tudo da minha história de vida, mas no momento que eu saí candidato a vereador, eu não tinha dinheiro. Pelo contrário. Eu tive um problema na vida que não vai haver tempo aqui da gente falar, né? Mas em outro momento a gente trata desse tema. Mas nesse momento eu estava endividado. No momento que eu saí candidato, eu estava endividado. Por quê? Valdemir era desorganizado? Não. Eu tinha enfrentado uma batalha que muitas pessoas de Feira de Santana conhecem, né? Que algumas pessoas me deram um baque, né? E eu tomei um prejuízo porque todo esse compromisso estava no meu nome e as pessoas me deram um golpe. E eu estava, na verdade, endividado em mais de 80 mil reais na época. E fui candidato, endividado. E às vezes eu ia fazer a campanha e eu dizia para um amigo assim, rapaz, enche o tanque do meu carro para eu rodar essa semana, depois a gente paga aí. Ele falou, não vou, você não precisa pagar não, vou encher para você. Aí enchi o tanque do carro e eu ia rodar. E ganhei a eleição assim, dessa forma. Então essa questão de só ganha a eleição quem tem muito dinheiro e quem é apadrinhado, para mim é mito, né? Eu acho que a força do trabalho diz mais. E claro, tem as habilidades, tem a forma de você trabalhar, tem toda a criatividade que precisa ser incrementada, mas o trabalho é a força de tudo. Então, eu fui eleito desta forma. E hoje, Valdemir, realmente muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder estruturar a minha vida e ajudar a estruturar a vida de muitas outras pessoas. Hoje tem uma família bonita, tem uma família muito bem criada. Meu filho acaba de passar na OAB, hoje já advogado, formado já para atuar, né? O segundo filho está faltando mais um ano para se formar também advogado, né? Não quer advogar, quer ser policial federal, diz que vai fazer carreira na Polícia Federal. Meu terceiro filho, que é uma menina, a caçula, está, na verdade, já há um ano para concluir os estudos, para poder entrar na faculdade, e diz que vai fazer odonto. Então, uma família equilibrada, uma família abençoada. Depois de tudo que eu passei, eu não usei as minhas dificuldades para poder justificar as minhas desistências. Eu usei as minhas dificuldades para valorizar as minhas conquistas. Então é isso que eu tenho feito, trabalhado e usado toda essa experiência e todo o meu sofrimento do passado para poder cuidar de pessoas hoje, mostrando para as pessoas, não só facilitando como político, mas também como testemunho, mostrando para ela que é possível você dar uma virada na vida, é possível você transformar a sua vida e chegar onde você sonha. Então é isso que o vereador tem feito,
trabalhado incansavelmente para poder contribuir com o mandato, mas também com a sua história de vida, mostrando para as pessoas que é possível. Agora, puxando o assunto, né, que o senhor entrou na família, sobre os seus filhos, a sua esposa. Para o senhor, o que é que representa a família? Tudo. A família é a base. O homem que não tem a família como a sua base, ele é fracassado na vida. A família é a base de tudo, né? A família é o equilíbrio. Então eu posso afirmar para você, para a gente, se eu tivesse que trazer uma palavra para significar a família, eu diria: a família é tudo, né? Abaixo de Deus não existe nada mais importante do que a família, porque a família lhe dá o equilíbrio, a família lhe dá a base, a família lhe dá o respaldo, né? Tem um texto na Bíblia que diz que aqueles que não cuidam dos seus pecam, né? Então, assim, o homem que não tem um equilíbrio, uma família que lhe dê o equilíbrio, realmente ele acaba padecendo, sofrendo e até mesmo dando errado na vida, porque a base de tudo é a família. Hoje as famílias, elas estão enfrentando muitos desafios, né? E muitos fins de relacionamento, muitos feminicídios, né? Tudo isso acontecendo dentro da nossa cidade, né? E também fora dela, né? No nosso estado, no nosso país. E eu vejo, né, o senhor levantando a bandeira religiosa junto com outros vereadores, né, na Câmara. E como essa bandeira levantada, né, sobre a família, sobre todas suas virtudes, ensinamentos dentro da religião, podem ser ainda mais fortalecidos dentro da Câmara Municipal, para que essas pessoas sejam protegidas e vejam a importância, né, disso no nosso dia a dia, daqui para frente, para a gente ver uma mudança na nossa cidade. Olha, como disse para vocês, a família é a base de tudo. E quando você reverbera a sua voz através dos potentes microfones da Câmara de Vereadores, isso chega muito longe. Então é importante você falar ali na Câmara daquilo que você acredita, daquilo que você defende. Então, quando a gente fala muito forte sobre família, sobre fé na Câmara, muitas pessoas até questionam às vezes: tá querendo trazer a religião para dentro da Câmara, aqui é política, tal. Não, ali é um microfone que chega muito forte nos 4 cantos do mundo. Então é importante que você anuncie ali, defenda, apregoe aquilo que você acredita, né? E falar de família ali é algo exatamente para ajudar. Eu costumo dizer que o problema dos conflitos da sociedade não está atingindo as famílias, né? Eu acho que é as famílias que estão atingindo os problemas da sociedade, porque não é a família que é formada da sociedade, é a sociedade que é formada da família. Então, quando a família não vai bem, acaba isso reverberando na sociedade. Então, o que é que está faltando? É as famílias voltarem a entender a importância dela, da sua posição, né? A gente percebe que as coisas evoluíram muito, e isso é importante e necessário, a evolução. Mas tem coisas tradicionais, como a família tradicional, precisa ser mantida, né? O poder da mesa, né? A gente fala muito sobre isso. As pessoas pouco hoje se sentam em torno da mesa para falar da família, para falar, sabe, dessa parceria, para falar dessa importância dessa comunhão, e isso é importante. Então, nós vamos sempre estar usando o nosso mandato como uma ferramenta para abençoar famílias e para transmitir uma palavra positiva para a família, porque a gente entende que isso é a base de tudo. Há uma expectativa do eleitor no vereador e no prefeito. Eu digo isso porque o municipalismo é que faz o município desenvolver. E às vezes acha que o vereador pode resolver tudo e não pode. O vereador, ele é legislativo e você, na verdade, é o elo com o executivo. Você cobra, você indica, né, você faz projetos, mas depende muito da boa vontade do executivo. E é um trabalho uma luta assim muito grande, de você estar todos os dias no pé do executivo cobrando, porque às vezes você chega no bairro e chega na comunidade e o pedido vem. Quando não há o projeto, tem tudo isso, um estudo, um projeto, até chegar à parte final, que é a execução. E na maioria das vezes a comunidade não entende. Demorou, não chegou. E você é um homem de comunidade, né, pela sua história, né? Como é que tem ouvido esse clamor, esse reclame das pessoas? E eu estou te fazendo essa pergunta porque eu tenho acompanhado e conheço demais. Você hoje é o mentor de uma obra gigantesca, né? Daquela
usar o termo aguada, como eu cresci vendo. E hoje está se tornando uma realidade lá na região da Matinha, aquele tanque. Não é? E se cobrou, se pediu uma série de pessoas. Aquilo tem quase 30 anos. E hoje está saindo do papel graças ao seu trabalho. Como é que tem se encaixado isso? Levar o executivo até chegar à execução. Olha, Juarez, essa postura da população deve-se a duas coisas. A primeira dela é que as pessoas não têm o profundo conhecimento qual é o real papel do vereador, né? As pessoas olham para o vereador e veem ele faz tudo. Esse é um dos pontos. Não, pode pedir. A pessoa está doente, pede o vereador que resolve. Faltou a luz lá em casa, pede o vereador que resolve. Sabe? Tem um problema lá na rua, pede o vereador que resolve, né? Em todas as áreas é assim. E o segundo ponto que traz essa questão também é que o vereador é o político que as pessoas encontram. As pessoas não encontram o deputado no meio da rua. O estadual, o federal, o senador, o prefeito de vez em quando, né? Mas não encontra. Mas todo mundo sabe onde é que mora o vereador. Todo mundo sabe onde é que o vereador almoça, janta, toma café. O vereador está ali no meio do povo o tempo. Tem um político mais próximo do povo. Então isso acaba sobrecarregando. Então as pessoas encontram o vereador e não têm o conhecimento qual é o real papel do vereador e o que é que ele pode e o que é que ele não pode. As pessoas não têm esse conhecimento. Então ele acha que o vereador pode tudo. Então tudo ele leva para o vereador. E isso se torna uma carga muito pesada. É pesado. Porque quando a gente recebe todas essas cargas, a gente não vai lá e diz assim, me dê o papel aqui para eu assinar e autorizar. E a gente vai fazer o ofício para solicitar do executivo, que nem sempre atende, que nem sempre corresponde. E as pessoas vai cobrar de quem? Não é do executivo que não atendeu o vereador. É do vereador que a obra ainda não chegou, que as coisas não chegou. Mas também tem a felicidade, o vereador também tem a felicidade de, no momento que ele é atendido, como você acabou de citar, uma das nossas muitas obras, graças a Deus, solicitada aqui em Feira de Santana, que é um sonho. Eu não contei isso para muita gente não, mas vou aproveitar aqui para falar para todo mundo em Feira de Santana. Nossa, que eu sei que o podcast aqui é estourado em Feira de Santana, então eu vou falar isso aqui para que todos possam saber. Em 2021, eu fui convidado para ir até o Tanque da Matinha para um abraço ecológico. E eu fui todo empolgado, rapaz, vai ter uma multidão lá, deve ser uma coisa linda, um tanque e tal. Quando eu cheguei lá, uma pocinha de água cheio de mato. Aí eu levei um susto e disse, tanta gente aqui para um abraço ecológico, para uma poça de água, não entendi o que é que está acontecendo aqui, porque eu não conhecia a história do tanque, nem conhecia o tanque. Aí perguntei ao pessoal, você me convidou para vir aqui, me conta um pouco da história aqui dessa poça de água. Não, que nem é uma poça não, isso aqui é um tanque histórico aqui. Os escravos fugiam, né, das regiões e vinham para aqui, e aí por causa da água eles foram ficando e cada escravo que fugia vinha e foram chegando gente, de repente foi uma multidão, se transformou na Matinha, na Maria Quitéria, tudo surgiu aqui do tanque. Matinha e Maria Quitéria surgiu exatamente pela história do tanque. Eu fiquei apaixonado pela história que me contaram. Eu disse, pronto, vou não só fazer o braço ecológico, mas vou ajudar a transformar isso aqui. E aí eu comprei com uma briga pessoal. Tirei todas as fotos, registrei tudo. Na segunda-feira eu fui até o prefeito Colbert Martins, na época, e disse, prefeito, o senhor pode até não querer me dar mais nada no meu mandato. Não calce mais uma rua, não asfalte mais rua nenhuma, não resolva problema nenhuma. Mas essa aqui o senhor vai ter que fazer. Ele disse, é o quê? Eu disse, o Tanque da Matinha. Eles conhecem a história demais desse tanque, sabe? Conheço demais, conheço como a palma da minha mão. É uma luta. Pô, prefeito, nós precisamos revitalizar esse campo. Ou melhor, esse tanque. E aí ele disse, Valdemir, eu vou revitalizar para você. Aí, claro que eu pedi a Deus que ele esquecesse da minha primeira fala, né? Que ele não deve me dar mais nada. Mas ele aceitou o desafio. E ali, Juarez, eu tive uma ideia. Eu disse, eu vou chamar as pessoas mais envolvidas do momento para fazer um projeto. Aí convidei umas 4, 5 pessoas na secretaria, junto ao engenheiro de planejamento, do planejamento, e só vieram 2 pessoas, né? Que eu posso até dizer aqui o nome sem problema nenhum. Guda da Matinha, né? E também Rodrigo, filho de Caforinga. Os 2 foram que apareceram na secretaria. E ali eu expus para eles a minha ideia de fazer o tanque e eles expuseram também a ideia que eles tinham. E ali nós construímos o primeiro rabisco. E aí eu disse, olha, se a gente fazer aqui vai ser uma ideia de 3. E a Matinha não só é 3 pessoas. Vamos levar para a comunidade esse rabisco? E aí a gente fez um mapa,
como a gente queria, levamos para a comunidade, fizemos a primeira reunião, aí várias pessoas discordou de algumas coisas que a gente queria, a gente modificou, fizemos um novo rabisco, levamos para a pessoa já pronta, outro grupo discordou da segunda, levamos, enfim, para a gente ganhar tempo, nós fizemos 5 reuniões e mudou-se o projeto 5 vezes. Uma vez que o projeto foi concordado por todos, depois de 5 reuniões, nós levamos para o planejamento, foi feito o projeto oficial e eu entreguei o projeto pronto para o prefeito e o prefeito carimbou autorizando a obra. Aí veio o embate naquele período de 2 terrenos que havia vizinho ao tanque, que a gente precisava atingir um pedaço e os donos não queriam aceitar a liberar. Fizemos alguns acordos que não foram concluídos. Nessa brincadeira chegou o período eleitoral. E a gente precisou dar uma segurada por causa do período eleitoral. E quando passou o período eleitoral, claro que o prefeito Colbert Martins não estaria preocupado com o tanque, sim, de entregar o mandato, né? De fazer todo o planejamento para passar o mandato. Quando Ronaldo assumiu a prefeitura, em janeiro, dia 1º de janeiro, por volta do dia 5 mais ou menos, eu procurei Ronaldo, ele me atendeu, e eu disse para ele assim, ó, prefeito, tem uma obra que ficou parada, e eu quero lhe pedir para o senhor dar continuidade. O dinheiro já está na conta, pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, o projeto está pronto, e a comunidade está esperando, e a minha palavra está empenhada. E o prefeito olhou e disse, eu vou fazer. O prefeito pediu a João Vianney, o secretário, para poder fazer o levantamento, precisou fazer alguns aditivos, e aí eu disse para ele, só que tem outro problema, fazer o tanque e não fazer a drenagem da Praça da Matinha, será na verdade um trabalho mal feito, porque quando chover vai destruir tudo. E o prefeito aceitou o desafio e autorizou não só a reforma do tanque, né, fazer toda a obra do tanque de revitalização, mas também toda a drenagem em torno da praça e em torno do tanque, para que a gente possa ter realmente uma obra de arte. E eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Vai sim. História muito bonita. Eu lhe fiz esse questionamento que com isso, tá? Como tudo começou ali e parecia um sonho. Hoje se torna realidade, não é? Nós vamos ter oportunidade de voltar com você aqui no nosso podcast para que nós possamos, né, tocar em outros assuntos tão importantes. Você contar um pouco da sua história, por saber, né, quem é Valdemir e por isso a confiança de continuar aqui nessa casa. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, dizer que fiquei muito honrado, muito feliz quando fui convidado para participar e dizer que estarei sempre à disposição, né, de estar aqui, primeiro porque gosto de bater papo e de bater papo com pessoas inteligentes como vocês, de pessoas que conhecem a cidade, que amam a cidade como vocês, será sempre um prazer. E aproveitar uma ferramenta tão poderosa como é o podcast de vocês para chegar em todas as cidades, é uma honra para mim. Está sempre à disposição. E gostaríamos de agradecer a sua presença, vereador. E para finalizar o nosso podcast, né, que a gente sempre finaliza assim, gostaríamos que o senhor pudesse deixar uma mensagem para o nosso povo de Feira de Santana, que o senhor tem abraçado, ajudado tanto. O que você gostaria de deixar para eles aqui? Poxa, que coisa bacana isso, né? Eu tô muito animado com uma palavra que veio no meu coração esses dias e eu gostaria de deixar aqui para todos os nossos ouvintes, todos que nos assistem aqui, dizer que havia um homem chamado Caleb. Caleb, ele teve uma missão, a missão de acompanhar 11 homens, totalizando com ele 12 homens, para espiar uma terra que havia uma promessa de Deus para a vida deles. E eles entraram na terra de Canaã e passaram ali alguns dias fazendo um levantamento de tudo que tinha naquela terra. E ao final dos 40 dias de pesquisar aquela terra, eles voltaram para trazer o relatório para Moisés e o povo que aguardava se havia possibilidade de possuir aquela terra ou não. E quando eles chegaram, eles trouxeram como prova que aquela terra era boa um cacho de uva. E esse cacho de uva, um homem só não conseguiu carregar, teve que ser 2 homens para carregar. E eles trouxeram essa uva para provar para a multidão de mais de 1 milhão de pessoas que a terra era boa. E quando eles apresentaram, os 11 homens disseram assim, ó, a terra é tão boa que a gente trouxe como demonstração esse cacho de uva. Porém, nós não temos condição de entrar.
Porque quem lá está é mais forte do que a gente. Se a gente se aproximar, a gente vai ser destruído. Os 11 disseram a mesma palavra. E a Bíblia diz que o coração do povo se derreteu. De repente, Caleb se levanta e diz: eu quero falar. Enquanto os 11 dizem que não pode, eu quero dizer para vocês que podemos. Vamos animar o nosso coração e vamos entrar, porque é uma promessa para a gente. E ele consegue reverter a negatividade dos 11 com a sua positividade. E a Bíblia diz que o povo herdou a terra. Então a minha palavra para encerrar aqui o nosso bate-papo é dizer: acredite em você. Acredite na promessa que Deus tem para sua família. Não importa o tamanho da dificuldade que você está enfrentando. Acredite, você vai entrar e possuir a terra da promessa. A terra da promessa para Caleb foi a terra de Canaã. Mas para essa pessoa que está nos ouvindo, quem sabe a terra que ela está querendo possuir é a terra da família bem-sucedida. Quem sabe é a vida profissional bem-sucedida. Quem sabe é ser um vereador, um prefeito. Quem sabe é ser, na verdade, um deputado. Quem sabe é ter uma saúde adequada. Não sei qual é a terra que ela quer entrar, mas acredite no seu potencial, porque quem tem promessa alcança o resultado. Persevere. Ficando por aqui, por hoje? Sim, muito obrigada, vereador. E é isso, fica por aqui o nosso podcast A Casa do Povo. Abraço, vereador. Obrigado. Um abraço, sempre juntos. Tchau. De norte a sul, de leste a oeste, a Casa do Povo Podcast. A Casa do Povo Podcast.